palavra de Deus diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Versículo 31, mais uma vez, vamos ler todos juntos? Lá, todos juntos. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Amém? Irmãos, o tema é um só corpo, o propósito de Deus para o casamento. Nós estamos vivendo numa época em que o casamento é tratado como um contrato entre dois indivíduos autônomos. Cada um cuida de si, toma suas decisões, e aí quando não está dando mais certo, rompe-se o acordo, quebra-se o contrato. Mas o plano de Deus, ele é muito mais elevado do que isso. Para Deus, o casamento ele é uma aliança sagrada. Vou repetir, para Deus, o casamento é uma aliança sagrada, em que duas pessoas se unem e, no dizer do texto, formam um só corpo, tornando-se uma só pessoa, refletindo o amor de Cristo pela igreja. E essa união profunda, espiritual, nós encontramos aqui então, nela, o verdadeiro propósito do casamento. Tem aqui uma mensagem central que diz assim: casamento não é apenas uma parceria entre dois indivíduos independentes. É uma união vital entre um homem e uma mulher, tornando-os uma só pessoa diante de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E é um assunto muito importante, não só para você que já é casado, mas para você que ainda pretende se casar. Temos aqui alguns jovens que estão namorando, estão querendo se casar. E essa mensagem é muito importante para vocês. Por quê? Porque talvez quem é já casado há muito tempo já cometeu alguns erros, mas você que está sendo instruído na palavra, antes do casamento, aprendendo esse conceito tão valioso, uma mensagem tão preciosa como essa que eu vou trazer agora, isso é um fundamento importantíssimo para a sua futura vida conjugal. Então você já vai entrar no casamento sabendo o que o casamento significa, sabendo o que o casamento é, e assim você já vai ganhar uma dianteira aí em não cometer alguns erros. Você que já cometeu alguns erros, calma, não desanime, não fique triste, desanimado,
porque para Deus sempre há um recomeço. E a partir de hoje você pode ter uma visão diferenciada do seu casamento. Então, o casamento não é apenas um contrato entre dois indivíduos independentes, mas é uma união vital entre um homem e uma mulher, tornando-os uma só pessoa diante de Deus. Essa verdade de que o marido e a esposa são um só, muda completamente a maneira com que enxergamos e vivemos o casamento. Concorda, sim ou não? Paulo nos mostra aqui em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, 3 verdades essenciais sobre esta união. Eu vou falar aqui em primeiro lugar a natureza desta aliança, os pilares que sustentam essa aliança e os frutos que ela produz. Em primeiro lugar, então, a natureza da aliança conjugal, ela é espiritual. Irmãos, que tipo de união é o casamento? E talvez você nunca ouviu esta palavra, vai ouvi-la pela primeira vez, muito provavelmente pela primeira vez, mas vai aprender essa palavra nova agora. O casamento é uma união covenantal. Quem já tinha ouvido essa palavra antes? Ninguém, né? Covenantal. Diga, covenantal. É fácil de lembrar, só lembrar de couve. Nantal, aí você não esquece mais, né? Qual a palavra que o pastor falou domingo? Couve, covenantal. Covenantal. O casamento é uma união covenantal. Eu não inventei essa palavra, ela existe, tá bom? O que significa união covenantal? Significa que a união conjugal não é apenas uma união sexual, porque às vezes nós pensamos, vai se tornar uma só carne, quer dizer, sexo. É isso? Não, não é só isso. Não é apenas sexual. Então ela é emocional. Né? Encontrei a tampa da panela, a metade da maçã. Há um elo emocional, não só isso também. Ou talvez você pense, covenantal é legal, é o contrato, a certidão de casamento. Também não é só isso, não é um contrato civil. Ela é, acima de tudo, uma aliança espiritual. Casamento é uma aliança espiritual. Ou seja, um compromisso sagrado, diante de Deus, onde os dois, homem e mulher, se tornam um só diante de Deus. E a Bíblia vai além disso, dizendo que o tornar-se um só é no sentido de refletir o amor de Cristo e o propósito eterno do casamento. A palavra de Deus diz em Gênesis 2:24. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Irmãos, a primeira aliança humana instituída por Deus foi o casamento. Covenantal. Não é só sexual, não é só emocional, não é só legal, não é só religiosa, ela é, acima de tudo, é tudo isso, mas acima disso ela é espiritual. Malaquias 2,14 chama a esposa de esposa da tua aliança. Em Mateus 19,6, Jesus declarou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então não é só algo legal, civil, humano, sexual, emocional, é muito mais do que isso, é algo espiritual. E é muito importante isso aqui, porque se você não entender esse fundamento, esse ensinamento desse texto, esse ensinamento do covenantal, se você não entender que tipo de união é o casamento, você não conseguirá entender o que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. Então entenda, esta união ela tem as seguintes características. Primeiro, é um compromisso incondicional.
É uma promessa de amar, honrar para toda a vida, superando as dificuldades e desafios. Segundo, essa união significa uma entrega total. Ambos os parceiros se entregam completamente um ao outro, priorizando o nós e não o eu. Terceiro, ela é uma união de sacrifício e altruísmo. Altruísmo é o oposto de egoísmo. Egoísmo é eu, altruísmo é o outro. A união conjugal, ela é altruísta e não egoísta. Eu não estou casando para o outro me fazer feliz, para o outro me servir. Eu estou casando para formar uma união onde há uma cooperação mútua, onde as necessidades do cônjuge estão acima das individuais. E no casamento não se busca só o benefício próprio, mas o benefício mútuo. Também é uma união de fidelidade e lealdade. A união é exclusiva, inquebrável, fundamentada na lealdade recíproca. E também é, por fim, um vínculo espiritual. O casamento existe numa dimensão sagrada, sendo vista como um pacto feito também diante de Deus, não só diante da lei e não diante dos homens, mas diante de Deus. Portanto, o casamento bíblico é uma aliança firme, exclusiva e permanente. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui os pilares desta aliança. E nós temos 3 pilares da aliança covenantal, a aliança espiritual do casamento. Primeiro pilar é a submissão voluntária, versículo 22 até o 24, aonde ele diz: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. O que significa então essa sujeição? A palavra grega aqui, traduzida por sujeição, é a palavra hipotasso, que significa colocar-se de forma voluntária sob a liderança do outro, com respeito e cooperação. É como um soldado que não obedece o superior por obrigação, por medo, mas ele segue aquele líder por respeito e por admiração, porque ele quer fazer isso. A sujeição, como nós lemos no versículo, na mensagem passada, a sujeição ela é um fruto do Espírito. É o fruto de estar cheio do Espírito. E ela acontece por reverência a Cristo, versículo 21. E ocorre por amor e não por dominação. Contexto cultural da época do apóstolo Paulo, na cultura greco-romana, o homem, o marido, o pai, ele tinha poder quase que absoluto sobre sua casa. O pai, na cultura greco-romana, podia matar um filho, que não acontecia nada, ele tinha esse direito. Ele podia matar a esposa. Ele tinha um domínio, um poder quase que completo sobre a sua família. A mulher era vista na cultura greco-romana como um ser inferior, com pouco ou nenhum direito. Naquela cultura, as mulheres não podiam frequentar muitos lugares públicos, não podiam frequentar muitas reuniões de homens, e assim por em diante. Interessante porque a sujeição era exigida com base no poder, na autoridade patriarcal e não no amor. O apóstolo Paulo, por incrível que pareça, e talvez esse texto ele é um pouco mal visto até na sociedade moderna, mas olha que interessante, por incrível que pareça,
Paulo revoluciona o pensamento greco-romano, dizendo que o marido não tem que mandar na esposa. Mas ele diz que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa deve sujeitar-se a ele como a igreja se sujeita a Cristo. Voluntariamente, por fé e com dignidade. Interessante porque o apóstolo Paulo não valida o machismo cultural da época, muito pelo contrário. Ele está reinterpretando os papéis dentro do casamento à luz do evangelho do Senhor Jesus. E ele ensina uma estrutura equilibrada, uma estrutura funcional e amorosa para o lar. Por exemplo, casamento, para que ele funcione bem, ele tem que ter uma harmonia. Não sei se você já dançou. Quem já dançou aqui? Valsa, essas coisas. Eu nunca dancei, né? Mas eu já vi um pouco sobre dança. Uma valsa, por exemplo, um casal dançando, um tem que conduzir a dança, dar os passos. A outra pessoa, o que conduz a dança, leva o outro a fazer os movimentos da dança. E se um conduzir, o outro vai acompanhando, e aquele casal faz um movimento bonito ali, harmonioso, um movimento sincronizado e bacana. Mas se os dois tentarem conduzir a dança, o que vai acontecer? Vai ficar feio, um vai pisar no pé do outro. O que Deus está querendo aqui é que alguém conduza o andamento do lar. Ele escolheu o homem para isso, para que o homem possa conduzir, e ele conduzir com amor, com harmonia, assim o lar vai ser bem conduzido. Amém, irmãos? Quando um conduz com amor, o outro coopera, com respeito, com graça, o resultado é harmonia. Agora, irmãos, irmãs, quero fazer alguns esclarecimentos importantes aqui, e quero que você preste atenção, porque se trata também da minha posição pastoral a respeito do assunto, e é muito importante que você saiba o que eu penso, e como pastor dessa igreja, assim, consequentemente, o que a igreja pensa também. Primeiro esclarecimento importante: a sujeição da mulher é ao seu marido e não ao homem. Eu já ouvi algumas pessoas interpretando esse texto que é como que se a mulher devesse ser sujeita aos homens. Se você está numa empresa e for uma mulher a gerente, não pode. A Bíblia diz que é o homem que tem que ser o gerente. Irmãos, não é isso que ele está falando. A mulher tem que ser sujeita ao seu próprio marido unicamente e só. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Outra coisa, outro esclarecimento: a mulher não precisa e não deve ser sujeita a um marido tirano, abusivo ou violento. A Bíblia não ensina isso aqui. Eu já vi pastores ensinando. A mulher está sendo ameaçada de morte, o marido catando ela para o pescoço, ameaçando os filhos. Vou me separar, o pastor, não, a Bíblia diz que você tem que se sujeitar. A Bíblia não está dizendo que uma mulher tem que ser sujeita a um homem tirano, imoral, violento com a sua família. Em casos graves, inclusive com respaldo bíblico, é sim necessário considerar uma separação. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 8, ele falou: Deus nunca planejou o divórcio, mas por causa da dureza de coração, teve que se estabelecer leis e regras sociais. Se não existisse a lei de que o homem tem que sustentar o filho que fizer, já pensou, irmãos, a bagunça que não viria? Teria homens aí que deveria ter uma legião de filhos, não sustenta nenhum. Pelo menos essa lei no Brasil diz que funciona bem. Fez o filho, tem que tratar. E se não tratar, vai preso. Por que essa lei? Porque tem homens que não têm essa responsabilidade. É dureza de coração. Por que tem a lei Maria da Penha? Porque tem homens que são violentos e
por ser mais forte fisicamente do que a mulher, se usa covardemente da sua força para maltratar a mulher ou os filhos que são pequenos. Maria dá lenha nele. Amém, irmãs? Então, esse texto não está validando a ideia de que uma mulher tem que se sujeitar a um homem tirano, a um homem violento, a um homem abusivo. Paulo não está dizendo isso. Outro esclarecimento importantíssimo: a sujeição bíblica da esposa não é sinônimo de escravidão, de autoanulação, nem de silêncio diante do mal. É um ato de fé, de amor e respeito a Cristo, exercido no contexto de um relacionamento saudável. A esposa deve reconhecer a liderança espiritual do marido quando ele a exerce como Cristo, que nós vamos ver daqui a pouco. Se o homem exerce a liderança como Cristo, aí há harmonia. Então, a sujeição, outro esclarecimento importante que eu quero fazer: a sujeição não é passividade. Paulo não propõe que a mulher se anule, mas sim que ela revele seu valor essencial na missão divina no lar. Em tempos de confusão de papéis e disputa de poder, sabedoria aqui dita por Paulo em Efésios 5, surge como uma contracultura do reino de Deus, trazendo luz a uma sociedade tão corrompida, trazendo paz, trazendo direção, propósito para os casamentos de hoje. A mulher cristã madura é aquela que edifica o seu lar, diz Provérbios. É aquela que apoia e respeita o marido, caminhando a seu lado, mesmo em determinados momentos. Se houver uma discordância, ela vai expressar isso com sabedoria, sem competir, focando sempre na construção conjunta do lar e da sua própria relação. E uma pergunta que me veio quando eu preparava esse sermão: há benefícios na sujeição? Ou só é uma coisa esquisita que a Bíblia tem? Ou só é uma coisa que Deus falou para Paulo colocar aqui? Claro que não, meus irmãos. Se está na Bíblia, se é o propósito de Deus, há benefícios maravilhosos. Amém ou não? Amém. Quais são eles? Alguns. Primeiro, para a mulher, qual é o benefício da sujeição para a mulher? O benefício é que ela floresce em confiança no Senhor, entendendo o seu papel divino no casamento, entendendo que a sua verdadeira identidade está em Cristo e não na necessidade do controle. Isso permite também a mulher viver em mais uma leveza de vida, sem carregar o peso da liderança que Deus confiou ao marido. Além disso, ela se sente valorizada por seu papel espiritual, essencial na edificação do lar. Então, qual é o benefício da sujeição para o casamento? Eu já disse, a harmonia. Alguém conduz em movimentos que se tornam harmoniosos, sincronizados, e que o lar avança bem. Então, para o casamento, essa dinâmica promove harmonia e unidade, pois a divisão de papéis não é uma opressão, mas sim uma organização espiritual que fortalece a relação. Ajuda também o marido a abraçar com maior seriedade seu papel como líder no lar. E juntos estabelece ali uma cultura de honra mútua. E qual é o benefício para os filhos? Os filhos vão crescer observando o exemplo de um lar onde Cristo é o centro, onde o amor e o respeito guiam as decisões. Assim os filhos aprenderão que a autoridade não é tirania e que a submissão não é fraqueza, mas sim sinais de maturidade e obediência espiritual. Amém, irmãos? Então há benefícios. O segundo
pilar é o amor sacrificial, versículo 25 até o versículo 29. Ele diz: marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam ao próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Irmãos, amor sacrificial. Esse é o nome do amor que o esposo tem pela esposa. Amém, irmão? Padrão para o marido não é a cultura. Padrão para o marido é Cristo Jesus. E aqui, não sei se você percebeu, irmã, mas aqui, se você está pensando em fazer um tratamento de melasma, um botox, o marido tem que pagar. O marido tem que pagar. É bíblico. É bíblico, está aqui, eu vou provar, base bíblica. Versículo 27. Versículo 27, o que diz aí? Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. Sem mancha nem ruga. Então, marido, prepara aí. Se a mulher falar, quero fazer um tratamentinho, tirar mancha, melasma, né? Quero fazer um botox. Tem que pagar. É o papel do marido aí. Amém, irmãs? Quem recebe? O amor do marido para com a esposa, ela é muito simples de entender. É como Cristo amou a igreja. Eu preciso avaliar se eu estou amando a minha esposa do jeito certo ou não. É como Cristo amou a igreja. Qual é o amor de Cristo pela igreja? Sacrificial, irmãos. Ele deu a vida por nós, amém ou não? Então, amar como Cristo amou é suprir, proteger e cuidar. Só os homens. Suprir, proteger e cuidar. Só os homens. Suprir, proteger, cuidar. Amém, irmãos? Cristo deu a sua vida pela igreja. Ele a santifica e ele cuida dela. Versículo 29. Por isso que naqueles casamentos mais tradicionais, tinha aquela pergunta, né? Você promete amar na alegria, na tristeza, na dificuldade? Pastor Josias, quem conhece o pastor Josias do Florencio? Quase todo mundo conhece o pastor Josias, a irmã Sueli. A irmã Sueli contraiu uma doença muito grave. Uma doença chamada ELA. ELA é ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica. Essa doença vai paralisando o corpo. E algumas pessoas, essa doença evolui ao ponto da pessoa ficar mexendo só os olhos. A irmã Sueli já está numa cadeira de roda. E ele tem que fazer tudo por ela agora. Mas ele está fazendo por amor. Então, é só um exemplo, irmãos, do amor sacrificial. Então, o homem, ele não está ali para mandar apenas, para ser o chefão, o poderoso chefão. Ele está ali para garantir que o seu lar esteja no caminho certo. Imagina, por exemplo, um navio. Navio, ele não tem ali o capitão, ele não tem ali o timoneiro, que é aquela pessoa que dirige aquele volantão grandão, né? Que tem lá no símbolo do time do Corinthians, lá o timão. Então, o capitão pode ser ali talvez a autoridade máxima dentro do navio, mas se não houver a cooperação do timoneiro e dos outros profissionais ali, o navio não chega no destino. Assim também é dentro do lar. Deus não queria simplesmente que tivesse alguém para ser chamado de Senhor. Não é isso. Ele só queria que tivesse alguém para ser o líder,
alguém para ser auxiliadora, e assim o lar pudesse haver harmonia e o lar caminhar para frente. Os irmãos acham, pelas estatísticas, que os lares brasileiros e do mundo estão indo bem hoje em dia, irmãos? O que vocês acham? Com o índice de divórcio passando de 50%, lares destruídos, crianças atormentadas, violência doméstica crescendo. Por que isso? Porque as pessoas estão desprezando os mandamentos de Deus para o casamento. E se você seguir o que está escrito aqui, o seu lar vai ser abençoado. O seu lar vai para o rumo certo. Queria que você pensasse um pouco no que eu vou dizer agora. Alguns maridos não lideram porque são negligentes com o seu papel no casamento. Sim, tem maridos que não lideram porque são negligentes. Às vezes ele se acomoda. É mais cômodo deixar a esposa tomar as decisões, resolver os problemas. Mas existem também, no outro lado da moeda, alguns maridos que não lideram porque as mulheres não deixam. Elas querem ficar no poder. Elas querem mandar. Elas querem dominar. Tome cuidado para não inverter os papéis. As duas coisas estão erradas. Tanto o marido que vai negligenciar o seu papel e não assumir o papel de liderança. E por que não assume? Às vezes, irmãos, porque ele se sente despreparado. Eu não sei muito bem o que fazer. Horas, tem milhares de livros. Você pode aprender isso, como ser um bom marido. Basta querer. Tenho certeza que você vai encontrar uma infinidade de bons materiais te ensinando a ser um bom marido. Eu estou falhando como líder do meu lar. O que eu posso fazer? Pode estudar um pouco mais, aprender um pouco mais. Basta querer. Às vezes você tem medo, precisa orar mais. Às vezes você está acomodado, precisa sair da zona do conforto e assumir responsabilidades maiores. Às vezes a mulher não deixa. Mulher, deixe. Permita. Apoie. Para que assim o lar de vocês possam seguir unido. E o terceiro pilar é unidade indivisível. Versículo 30 ao 31. Ele diz assim: e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à mulher, e os dois se tornam um só. Irmãos, essa é a essência do casamento. A unidade indivisível. O casal se tornando um só corpo. Essa é a união, lembra do nome? Quem lembra? Covenantal. É a união total. Espiritual, emocional, física, prática. Amar é, nas palavras do apóstolo Paulo aqui, cuidar de si mesmo. A partir do momento que você casa, você não é mais uma pessoa agora, você não está sozinho. Aquela outra pessoa passou a fazer parte de você. Eu sempre conto isso aqui, eu acho que é importante. Me lembro quando a Rutinha nasceu, e ela nasceu no inverno, estava muito frio quando ela nasceu, e aí, mas tem aqueles momentos que está calor. Eu me lembro que nós fomos no médico, e a médica, a pediatra, foi tirar a roupinha dela ali para examinar, e falou: mãe, essa menina está com calor. Ela estava branquinha, né? Ficou com as bochechinhas rosadinhas. Aí a Lonice falou assim: mas como é que eu sei que ela está com calor? A médica falou: é muito simples. Se você está com calor, ela está com calor. Se você está com frio, ela está com frio. Como que é amar a esposa como ama a si mesma? É simples. Se você está com fome, ela também está com fome. Você está com vontade de comer uma coisa, sei lá, diferente? Ela também está. Estou com vontade de descansar. Ela também está. Com vontade de passear. Ela também está. É simples. Não é mais um. Agora é dois, como se fosse um. Amém, irmãos? Essa compreensão vai fortalecer a cooperação entre o casal.
que são um só corpo. Não há, portanto, aqui espaço para competição dentro do casamento. Hoje à tarde eu estava assistindo um jogo de futebol. Lembrei da piada do português que não sabia jogar, nunca tinha jogado futebol, não sabia como funcionava, faltava um, vem cá, joga aqui pra gente. Ele falou, como é que é isso aqui? Ele falou, você está vendo aquela trave lá? Você chuta a bola lá. É só isso, esse é básico, né? Aí ele tentou, não conseguiu, uma hora pegou a bola aqui e chutou no gol contra. O pessoal falou, não, é lá. Ele falou, lá ninguém deixa. Então, estava assistindo um futebol hoje, é interessante, né? Porque uma coisa fundamental para um time de futebol, ou qualquer outro time, é o quê? Cooperação mútua. O pessoal tem que jogar em conjunto para atingir o objetivo. O que Jesus ensinou a respeito de divisão de uma casa? Ele falou, uma casa dividida em si mesmo, cai, não subsiste. Então, irmãos, é uma bobagem, uma falta de compreensão, uma falta de bom senso, uma falta de visão correta do casamento, o casal ficar disputando entre si. Eles são cooperadores, eles têm o mesmo objetivo, eles querem chegar no mesmo lugar, e se houver divisão, a casa cai. Então, a casa não subsiste, a casa não resiste, é necessário haver uma cooperação. Não há lugar para disputa de espaço dentro do casamento, porque os dois são uma só carne. Vençam juntos. Amém, irmãos? Futebol, eu estou aqui usando como exemplo, é sempre um jogador que faz o gol, não é verdade? Ele vai lá e faz o gol, e ele comemora, os outros saem correndo atrás comemorando junto. Por quê? Porque ele fez o gol sozinho? Claro que não. A jogada começou lá com o goleiro, passe aqui, passe ali, acertaram e ele estava ali, no papel dele, fez o gol. O time inteiro recebe o benefício. Então, não devemos pensar dentro do casamento em competição. Se no teu casamento há competição, pare com isso. Peça perdão a Deus, mude a sua postura. Isso é ruim demais para o teu casamento. Isso vai contra aquilo que Deus criou para ser o seu casamento. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, os frutos da aliança. Vou ser bem breve aqui. Primeiro, os frutos da aliança para o casal. Decisões compartilhadas, confiança, intimidade e crescimento mútuo. O lar se torna um refúgio e não um campo de batalhas. Para os filhos, crescem com segurança emocional e espiritual. Aprendem com o exemplo o que é amor, perdão e compromisso. Só de dar esse benefício para os filhos já vale muito a pena, irmãos. Já vale muito a pena. Terceiro, para a igreja, tem benefício para a igreja também, sabia? Eu li uma frase, e essa frase é muito verdadeira, que dizia assim: famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias doentes, igrejas doentes. Mas famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Casamento abençoa a vida de uma comunidade. Um casamento saudável abençoa a vida de uma comunidade eclesiástica. Casamento saudável revela o caráter de Cristo ao mundo. Vamos ler comigo, irmãos, o versículo 32. Versículo 32, que diz assim: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Interessante que na versão atualizada diz: esse é um grande mistério, mas digo de Cristo e a igreja. O que será que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo está querendo dizer com essa expressão grande? Esse é um grande mistério. Irmãos, o grande mistério
é o fato de que o casamento entre um homem e uma mulher foi projetado por Deus, desde o princípio, para representar de forma visível a união entre Cristo e a igreja. Uau, que coisa maravilhosa, impressionante. Eu vou até ler de novo. Grande é esse mistério. Mistério aqui, irmãos, não é no sentido de místico, mas é no sentido de algo que estava oculto e foi revelado. Algo que estava coberto e foi descoberto. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Que mistério é esse que o casamento representa? É o fato de que o casamento entre um homem e uma mulher foi projetado por Deus desde o princípio para representar de forma visível a união entre Cristo e a igreja. Já parou para pensar nisso? Que o seu casamento, eu e minha esposa, nós representamos o relacionamento de Cristo com a igreja? Pesa também a nossa responsabilidade. Por isso, irmãos, cada atitude de amor, cada atitude de perdão dentro do casamento, cada atitude de entrega dentro do casamento, atitude de fidelidade entre marido e esposa, sabe o que isso aponta, irmãos? Aponta para a cruz de Cristo, aonde Jesus se entregou pela sua noiva amada. Amém, irmãos? Casamento é, portanto, um retrato vivo do evangelho que nós pregamos. Portanto, seria completamente incoerente pregarmos o evangelho da cruz e vivermos um casamento arruinado. Quem concorda? Amém ou não? Não faz sentido, irmãos, pregarmos o evangelho que o nosso casamento representa se o nosso casamento não vai bem. Casamento é um retrato vivo do evangelho. Quando um homem ama sua esposa como Cristo amou a igreja, quando a mulher responde com respeito, entrega graciosa e respeito, o mundo vê e entende o relacionamento de Cristo com a igreja. Portanto, vou repetir, cuidar do casamento é cuidar do nosso testemunho cristão. E viver como um só corpo é glorificar a Deus com a nossa própria vida conjugal. Irmãos, o plano de Deus é lindo e maravilhoso, amém? Por isso o papel do marido é amar como Cristo amou. Suprir, proteger, cuidar. De novo, suprir, proteger, cuidar. E a esposa, seu papel é ajudar a edificar um lar, apoiando e respeitando seu marido. Quando vivemos um só corpo, tratamos o outro com dignidade e respeito, como o apóstolo Paulo termina aqui dizendo no versículo 33. Portanto, volta a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Marido, você tem liderado com o coração de Cristo? Você tem sido um marido que representa Cristo amando a sua igreja? Esposa, você tem sido uma parceira segundo o padrão de Deus? Vocês têm vivido como Cristo quer que vocês vivam? Ou como dois competidores? Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Sempre quando nós ouvimos uma mensagem, essa coloca fé em nosso coração e nós, de alguma forma, somos convencidos de algo que não está bem na nossa vida, que nós não estamos agindo corretamente. É um momento de consertar. É um momento de reavaliarmos e colocarmos diante do Senhor algumas... Pode deixar do meio acesa? Deixarmos diante do Senhor algumas coisas a nós pensarmos. Então, esse é o momento. Avalie seu coração. Tem alguma coisa que você precisa consertar para se alinhar com esta verdade e assim receber a bênção do Senhor na sua vida? É só você que pode fazer isso, meu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude, Deus,
a colocarmos em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. A bênção está disposta à nossa vida, à disposição da nossa vida. Mas precisamos, ó Deus, ser sábios em receber isso para nós. Por isso eu te peço, nos ajuda agora, em nome de Jesus. Eu não conheço o coração de cada um que está aqui, e às vezes nem o meu direito, como a tua palavra diz, porque o coração é enganador. Mas o Senhor conhece, quebranta nossos corações e nos faz pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. Amém.